Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o 9º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de semanalmente poder estar convosco para podermos aprofundar estas maravilhas que a Santa Igreja nos oferece, nomeadamente os textos da Santa Missa, Missa Dominical. Bom, nós terminamos então o tempo pascal com Pentecostes há 2 semanas, tivemos semana passada o domingo da Santíssima Trindade e agora voltamos, digamos, à vida comum. É o tempo comum e este ano, acompanhados por São Marcos, nós temos o 2º capítulo de São Marcos nesta 9ª semana do tempo comum. E nesta semana temos um aspecto importantíssimo, fulcral da nossa vida espiritual, particularmente da nossa vida cristã católica, que é o quê? É o preceito dominical. Ou seja, o preceito dominical significa a obrigação que nós temos, o mandato que Nosso Senhor nos deu, de irmos à missa nos domingos e dias santos. E isto está relacionado com o que hoje acontece, porque naquele tempo, no tempo do Nosso Senhor, não eram os domingos, mas eram os sábados que eram guardados. E nós vamos ver então qual é a problemática que surge aqui. Neste trecho aparece-nos Nosso Senhor com os apóstolos e discípulos que num dia de sábado andavam através das searas. E diz o texto, no início, que os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Então disseram-lhe quem? Fariseus. Disseram-lhe, vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Então vai haver depois aqui uma polémica e Nosso Senhor vai terminar por dizer o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E por isso, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Depois o texto, nesta forma longa que estou a ler, vai dar um outro exemplo de polémica acerca do mesmo assunto, porque diz que Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e assim poderem acusá-lo. Então Nosso Senhor vai curar aquele homem num sábado. Não era um perigo de vida ou morte, não, era apenas uma mão atrofiada, mas Nosso Senhor não vai deixar de fazer o bem nesse dia. E por isso vai curar a mão atrofiada e os fariseus vão ficar, aliás, no final do texto, com o qual o Evangelho termina, dizem, os fariseus, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Então, este ponto, da guarda do sábado, era para aquele tempo um ponto fundamental. Agora surge aqui a dúvida, mas então Nosso Senhor estava à margem da lei? Ainda justificava que não devia cumprir a lei? Bom, isto é um ponto muito importante porque, de facto, até nos nossos dias há quem se coloque nessa posição. Jesus também era uma era uma pessoa que andava à margem da lei, não se prendia, melhor dizendo, não se prendia com a lei. E por isso Nosso Senhor, em várias ocasiões, vai contrarrestar, não é? E vai contestar as autoridades do tempo dele. Ora, nós vamos perceber, se aprofundarmos um pouco esta problemática, vamos perceber que Nosso Senhor guardava o sábado. Nosso Senhor aos sábados ia à sinagoga. O grande problema é que Nosso Senhor não guardava como eles queriam que ele guardasse, não é? E eles, fariseus e escribas, que eram, sobretudo os escribas, que eram os principais intérpretes da lei, queriam que o povo guardasse, sendo que eles próprios não guardavam, pelo menos assim. Não é? Então nós vemos que, à partida, digamos, em primeiro lugar, de facto, o sábado foi dado ao homem, não é? Desde o início do mundo, por isso é que Deus descansou, digamos assim, num sábado. Ou seja, Deus trabalhou 6 dias e ao 7º dia, que realmente calha a um sábado, digamos, ou foi-lhe dado o nome de sábado por causa do nome do descanso de Deus, ao 7º dia Deus descansou. E, digamos, para fazer essa analogia, a vida do homem deve ser assim. Trabalha 6 dias e ao 7º descansa. Então o sábado foi dado ao homem como um dia de repouso para que ele pudesse louvar, não só descansar, isso é o lado mais baixo, é o lado, digamos, material, mas sobretudo contemplar as grandezas de Deus, contemplar, digamos, a realidade sobrenatural, Deus, os anjos, a realidade espiritual e agradecer a Deus toda a obra da criação, tudo aquilo que Deus lhe concedeu.
Então, este era um mandamento dado ao homem para o libertar. Porque, sobretudo, depende do povo, depende da pessoa. Há pessoas que são escravas do trabalho e que se dedicam tanto atrás do dinheiro e atrás do trabalho e que se engolfam naquilo que perdem o sentido da vida. Então, este dia, esta liberdade para a pessoa pensar em coisas mais elevadas, foi dado ao homem para que o homem não se escravizasse à matéria, às coisas terrenas. Nós vemos, por exemplo, que no Antigo Testamento, como nos é dada na primeira leitura do Deuteronômio, Deus, de facto, mandou guardar, em memorial do repouso de Deus, mandou ao homem, sobretudo ao povo israelita, guardar o dia de sábado. E por isso diz o texto: guarda o dia de sábado para o santificares, como te mandou o Senhor teu Deus. Trabalharás durante 6 dias e neles farás as tuas obras. O 7º, porém, é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nele trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, etc. Nem os animais podiam trabalhar, imaginem só. Apesar de não receberem salário algum, mas, enfim, faziam parte como que de alargada da família. Entretanto, nós vemos que o modo, digamos, rabínico, o modo escriba, digamos, farisaico, de interpretar esta antiga aliança afastou-se da intenção que Deus lhe tinha dado. Porque Deus colocou essa intenção de, em primeiro lugar, o homem no sábado, ou melhor, no dia do descanso, que era o sábado, louvar a Deus, né? E depois, e por isso não trabalhava, e depois também poder descansar. E a postura do Nosso Senhor é uma postura sobretudo contra este legalismo criado pelos judeus, pelas autoridades judaicas. E por isso é que Nosso Senhor irá denunciar. Os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Eles eram os intérpretes, ou seja, eles sabiam, eles conheciam a lei e eles interpretavam a lei. E só que eles ficaram donos da lei. Esse é o grande problema. A lei de Deus, que foi dada por Deus, que era de Deus, devia ser interpretada e orientada pelos homens. Entretanto, foi tomada e foi desviada do seu verdadeiro sentido. Então os escribas, que tinham esta missão oficial de interpretar esta legislação antiga, acabaram por, e eram pessoas muitíssimo honradas, etc., acabaram por se dedicar a colocar uma série de preceitos para fazer com que a lei que eles tinham criado justificasse per se. Ou seja, a prática, digamos, do sábado, de louvar a Deus, de dar a glória a Deus, de praticar, digamos, inclusivamente o preceito do sábado, que eles tinham de ir à sinagoga, etc. Esta lei era ou igual ou até inferior a todas as outras leis que eles tinham criado. E quais eram essas outras leis? Essas leis, melhor, esses costumes, não é, que os fariseus tinham criado. Eram muitos, eram bastantes leis, sobretudo, essas leis obrigavam a não praticar, sobretudo, trabalhos básicos. Então, por exemplo, ao sábado não se poderia arar, semear, colher, debulhar, joeirar, moer, peneirar, amassar, ou seja, assar pão, uma série de trançar fios, desatar nó, etc, etc, etc. Eram muitos pontos, muitos aspectos que não deviam acontecer no dia de sábado. E evidentemente que estes aspectos são diferentes daquilo que Nosso Senhor está a fazer aqui no Evangelho de hoje. Olha, Nosso Senhor, os apóstolos de facto estão a debulhar as espigas. Mas estão a debulhar as espigas porquê? Estão a trabalhar? Não. Os apóstolos não estão a trabalhar. Os apóstolos estão num dia de sábado com o Senhor do sábado, estão a louvar a Deus, porque estão em companhia de Deus, Nosso Senhor, mas ao mesmo tempo são seres humanos e ficaram com fome. Eles não foram trabalhar para ganhar dinheiro. Eles apenas viram um campo de espigas e foram tirar essas espigas para poder se alimentar, para não desfalecerem no caminho, para poderem acompanhar Nosso Senhor ao longo do caminho. Então nós vemos que a intenção que Deus tinha era que eles não trabalhassem. Não é que eles vão deixar de fazer alguma coisa do ponto de vista da subsistência. O preceito não pode passar por cima da própria vida da pessoa, né? Do bem-estar da pessoa. Então nós vemos como os fariseus, colocando muitos destes pontos, inclusive o número de passos que eles podiam dar a um sábado. Nós sabemos até hoje em dia que há judeus, daqueles ultra-ortodoxos, que ao um sábado, quando eles entram no elevador, na vida moderna, claro, vivem numa grande cidade, eles entram no elevador, eles não carregam no botão
para ir para o terceiro, ou para o quinto, ou para o 10º andar. Eles pedem a outra pessoa para carregar no botão. Porquê? Porque eles não podem trabalhar. Mas isso é trabalho? Então, existe um trabalho chamado carregador de botões, não é? Operador de botões de elevador. Não. Mas é um exagero, digamos, é colocar a lei e todas as minúcias da lei acima do próprio bom senso, porque é uma coisa de bom senso. Então nós vemos como Nosso Senhor permitia que os discípulos quebrassem estas normas que eram dos mestres daquele tempo, das autoridades daquele tempo, e que para eles, para estas pessoas, era um pecado grave. E nós só queremos fazer ver que não é pecado grave quebrar estas normas porque são secundárias, são apenas costumes. Não é? Então não só está a corrigir o preceito, ele não está a abolir o preceito, ou seja, eles têm de continuar a guardar o sábado, sem dúvida, mas Nosso Senhor não está a corrigir, não é? E a modificar o preceito, digamos, essencialmente. Ele está apenas a pôr nos eixos aquilo que está fora. Ou seja, o sábado deve ser praticado, mas deve ser praticado com um bom senso e, sobretudo, dentro dos esquemas, dentro dos parâmetros dados pelo próprio Deus. Não é? Bom, o que é que isto aqui agora significa para nós? É que, de facto, hoje em dia, nós católicos temos este preceito. É um mandamento, terceiro mandamento da lei de Deus, da lei de Moisés. Guardar dias santos, guardar, no caso, o domingo e os dias santos. E inclusive é um mandamento da Igreja. Vamos ver daqui a pouco. Entretanto, é curioso que há hoje em dia seitas, por exemplo, os Adventistas Sétimo Dia e outras seitas, assim, meio raras, que continuam a guardar o sábado. Estará isso correto? Evidentemente que não está correto. Porquê? Porque desde os primeiros anos, desde os apóstolos, aliás, nos Atos dos Apóstolos, está indicado que a partir do momento em que Nosso Senhor ressuscitou, o sábado perdeu o sentido. Ou seja, o dia do Senhor foi o dia em que se celebrava, era o dia em que se celebrava a missa. Não é o sábado. Há pessoas hoje em dia que são até ludibriadas por esses mestres da oratória, mestres da retórica, ficam a dizer foi a Igreja que inventou que a missa agora é ao domingo, porque o dia precioso para um cristão é o dia de sábado. É uma mentira. Vejam, Atos dos Apóstolos, no capítulo capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando reunidos com a intenção de partir o pão, não é? A intenção de partir o pão é o quê? É celebrar a missa. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Era o domingo. Foi o dia que Nosso Senhor ressuscitou. E é sempre então indicado como o primeiro dia da semana. Depois, aos Coríntios, São Paulo vai escrever: quanto à coleta para os santos, ou seja, para aquelas pessoas que eram da igreja naquele tempo, que iam à missa, que praticavam, enfim, todas as práticas católicas, batizados, etc. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Ou seja, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Eles deviam então separar uma parte do dinheiro para dar à igreja. Então nós vemos como no primeiro dia da semana, já desde os primeiros anos da Santa Igreja, os católicos, os próprios apóstolos celebravam a missa ao domingo, especialmente ao domingo, não quer dizer que não celebrassem noutros dias, porque hoje em dia vem dizer, não, foi o Papa, foi Constantino que inventou, foi a Igreja Constantiniana que fez isto, que fez aquilo. Certas seitas gostam muito de inventar essas coisas. E nós vemos que logo no segundo século da Igreja, desde São Justino Mártir até Santo Inácio de Antioquia, ambos mencionam que no dia que era o chamado Dia do Sol, diz São Justino, o Dia do Sol, que era o Sunday para os ingleses, né? Ou Sonntag para os alemães, o Dia do Sol, que era o domingo, era o dia em que os cristãos, não por ser o Dia do Sol, porque isso seria uma superstição, mas porque era o Dia do Senhor e que combinava no paganismo o Dia do Sol, os cristãos, os católicos, celebravam a Eucaristia, reuniam-se para celebrar a Eucaristia. Inclusive há os famosos mártires, famosos da Bitínia, uma região a noroeste da Turquia, que já no século IV, morreram porque celebravam o Dia do Senhor e que era proibido pelo Império Romano. Então, 49 mártires, porque se reuniam na casa de uma pessoa e celebravam o Dia do Senhor, que era o quê? Era o domingo. Eles ao domingo reuniam-se. Então nós vemos que o domingo é importantíssimo. E houve católicos que deram a vida para ir à missa ao domingo. E agora nós temos então aqui uma conclusão, caríssimos irmãos. Uma conclusão. E como é que somos nós?
Nós que somos católicos, que fomos batizados, temos todas as comunhões, temos o nosso crisma até. Eu vou à missa todos os domingos. Mas não preciso todos os domingos. Disseram-me que eu não preciso ir todos os domingos. Preciso, sim, senhor. Dia de preceito, dia santo de guarda e dia de preceito, ou seja, domingos e dias de preceito, eu tenho de ir à missa sob pena de pecado grave. A única coisa que me poderá impedir de ir à missa é um ato de impedimento força maior. Ou seja, se eu estiver doente, com uma doença grave, uma doença que me impeça, de facto, de sair à rua, ou que seja bastante inconveniente sair à rua por causa da doença, então eu estou realmente impedido e, de facto, não devo ir. Ou então eu ter de cuidar de alguém que esteja bastante doente e que não possa ficar a sós e eu não tenha ninguém para cuidar dela. Nessas ocasiões, a caridade passa por cima, evidentemente. A Igreja, digamos, acima de tudo está a caridade, mas a caridade é começar, para salvar aquela alma, ou para salvar aquela pessoa que está doente, eu devo permanecer com ela, tá bom. Mas depois a caridade para com Deus. A caridade para com Deus significa o quê? Que se eu não estiver doente, do ponto de vista assim, grave, e a pessoa não tiver ninguém que tenha de cuidar, não há pretexto absolutamente nenhum para que eu deixe de ir à missa. Então eu sou obrigado todos os domingos e dias santos de guarda. Quais são os dias santos de guarda? Aqui em Portugal é muito simples de saber quais são eles. São todos aqueles feriados, porque pela concordata da Santa Sé com Portugal, todos os domingos de preceito, todos os dias, aliás, de preceito, são feriados. Ou seja, por exemplo, o 15 de agosto, a Assunção Nossa Senhora é feriado. O dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, é feriado. O dia 8 de dezembro é feriado. O dia 1 de janeiro é feriado. Ou seja, a Igreja, uma vez que o Estado facilita, a Igreja permite, e o próprio Estado facilita nesse sentido, que a pessoa possa ir à missa uma vez que é feriado. Claro, muitas vezes a pessoa não pode por causa do emprego, etc., mas já é outra coisa. Então nós vemos como é uma obrigação irmos à missa, guardarmos este dia santo, este dia em que Deus, Nosso Senhor, deseja que nós prestemos esse verdadeiro culto a Ele, este preceito dominical, guardar o dia santo, mas não guardar segundo a intenção dos fariseus e dos escribas, para coisas secundárias, guardar para dar o culto devido a Deus, ir à missa, descansar, ficar com a família e elevar esse dia com obras ou com leituras ou com orações que me ajudem a aproximar de Deus, a descansar a alma e descansar o espírito e também descansar o corpo. Também isso é importante. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ter sempre esta visualização, esta noção básica que infelizmente muitos católicos perderam. Sendo católico, eu devo todas as semanas ir à missa. Eu não posso faltar à missa. Se faltar, eu devo confessar-me porque é um pecado grave. Se faltar por culpa própria. Vamos pedir então a Nossa Senhora que nos ajude a ser inteiramente católicos neste ponto tão mínimo, tão básico, assim, mas também tão importante, como o preceito dominical. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.